Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa das sagas familiares mais épicas que existem. E olha, não é só uma historinha de pai, filho e neto, não. É a história de como uma única família, com todas as suas promessas, os dramas, as reviravoltas, acabou se tornando a origem de uma nação inteira. Pensa nisso. Então, como é que essa história se desenrola? Basicamente, ao longo de 4 gerações. Dá para imaginar como uma corrida de revezamento, sabe? Onde o bastão, que na verdade é uma promessa divina, vai passando de Abraão para Isaac, depois para Jacó e, por fim, chega em José. E cada um deles, claro, teve seus próprios perrengues para levar essa promessa adiante. Certo, mas para a gente entender de onde veio essa linhagem, a gente precisa voltar lá no comecinho. No coração de toda essa saga tem uma única coisa, uma força que bota tudo para andar e que define o destino de todo mundo. E essa força é uma promessa. E que promessa, hein? Pensa só na cena. Um homem, já de idade, sem filhos, e de repente ele recebe a garantia de que os seus descendentes vão ser tão numerosos quanto as estrelas no céu, incontáveis, e que dele vai nascer uma grande nação. Essa promessa, que é a base de tudo, o verdadeiro motor da história que a gente vai ver. Então vamos lá. A nossa história começa, claro, com o primeiro cara que ouviu esse chamado, Abraão. Ele é o ponto de partida de tudo, o primeiro a receber essa promessa gigantesca e, mais importante, o primeiro que teve que acreditar no que parecia totalmente impossível. E olha, a vida de Abraão foi uma verdadeira prova de fogo. Para começar, ele recebe a ordem de largar tudo para trás e ir para uma terra que ele nem sabia onde era. Depois, ele e a esposa, Sara, esperam décadas pelo filho da promessa, o Isaac. E quando o menino finalmente nasce, vem o teste mais difícil de todos, a ordem para sacrificar o próprio filho. Cada passo que ele deu foi um teste absurdo de confiança. Bom, o bastão da promessa passa de Abraão para o filho dele, Isaac. A história do Isaac é até mais calma, mas é com ele que a linhagem continua, quando nascem seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E é aí, gente, que a coisa começa a ficar complicada. O drama familiar pega fogo, e tudo gira em torno da luta de Jacó para conseguir a bênção do pai. Esse aqui foi o momento que mudou tudo na vida do Jacó. A bênção do pai era tipo a herança mais valiosa que existia, tanto em termos materiais quanto espirituais. E ela, por direito, era de Esaú, o irmão mais velho. Só que o Jacó, o mais novo, com a ajudinha da mãe, arma um plano, engana o pai que já estava cego e, pronto, rouba a bênção para ele. E como dá para imaginar, passar a perna no irmão mais velho e mais forte não ia ficar barato. A consequência foi imediata. Jacó teve que fugir para não morrer. Teve que deixar tudo para trás. O engano que ele cometeu o jogou numa jornada completamente sozinho. Só que é justamente nessa fuga que o Jacó começa a mudar. Ele tem um sonho super marcante, uma conexão com o divino, ele se casa, constrói família e num outro momento-chave, ele literalmente luta com um ser divino a noite inteira e sai dessa luta com um nome novo, Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. E nesse meio tempo todo, ele acaba se tornando pai. Pai de 12 filhos, para ser exato. E esse número não é por acaso. Ele é simplesmente fundamental para tudo que vem depois. Exato, porque cada um desses 12 filhos vai dar origem a uma das 12 tribos de Israel. A estrutura inteira de uma nação está nascendo bem aqui, a partir dessa família. A promessa lá para Abraão está se tornando realidade, nascendo da linhagem de um cara que começou a sua jornada enganando o próprio pai. E agora a gente chega na 4ª e última geração dessa saga. E essa história daria um filmaço. É a história de José, um dos 12 filhos de Jacó. E aquela rivalidade entre irmãos que a gente viu antes, aqui ela volta, só que com consequências bem mais pesadas. A história de José já começa com uma traição inacreditável. Ele era o queridinho do pai, o Jacó, e por puro ciúme, os próprios irmãos vendem ele como escravo. Sim, é isso mesmo, vendem um irmão para uma caravana que estava indo para o Egito. Uma traição no nível máximo. E a jornada do José é uma verdadeira montanha-russa. Pensa só, ele vai de filho preferido para escravo. Daí, ele é preso por uma acusação falsa, mas vira líder até dentro da prisão. E no fim, por causa do dom de interpretar sonhos, ele sobe para uma posição que ninguém imaginava. Ele vira o governador de todo o Egito, do fundo do poço ao topo do poder. E agora que todas as pontas da nossa história se amarram no grande clímax. A traição, a subida ao poder, a promessa, tudo se encontra por causa de um desastre. Uma fome terrível que atinge toda a região. A mesma fome que, por sinal, José tinha previsto.
E o que a traição separou, a fome acaba juntando. Desesperados, os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida. E de quem eles precisam de ajuda? Justamente do governador do Egito, o próprio irmão que eles venderam como escravo, sem ter a mínima ideia de que era ele ali, no poder. Depois de testar os irmãos, o José finalmente conta quem ele é. E em vez de se vingar, que seria o esperado, ele perdoa. E essa frase resume tudo. Ele diz que o que eles planejaram como um mal acabou sendo usado para um bem muito maior, que foi salvar a vida de todo mundo. E o resumo da ópera é esse. O José usa o poder que tem para salvar a mesmíssima família que o traiu. Jacó, agora chamado Israel, e todos os seus filhos se mudam para o Egito e escapam da fome. A promessa de se tornarem uma grande nação não só continuou de pé, como foi salva de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. E assim, a saga dos patriarcas chega num ponto interessante. A família está segura, está unida, está viva, mas está no Egito, uma terra que não é a deles. Eles foram salvos, sim, mas não estão em casa. Isso deixa uma pergunta no ar, né? O que acontece com um povo que começa sua história como convidado, em terra alheia? Bem, isso já prepara o cenário para o próximo grande capítulo dessa história.